Graça e paz em nome de Jesus. Você gosta de aprender coisas novas? Hoje a gente vê que há tantas formas, né? A internet oferece curso para tudo. Mas eu creio que ainda uma das formas de aprendizado que, se não a mais fácil, é uma das mais fáceis. É aquela passo a passo. De vez em quando eu vejo minha esposa pegando uma receita nova, então ela vai lá na internet e vê ali, né? Primeira coisa para fazer, e segunda, e vai andando passo a passo. E assim também em tudo aquilo que a gente precisa saber, conhecer, aprender, passo a passo. Muitas vezes, eu não sei como você é, mas pessoas como eu já quer, lá no final, já quer montar tudo e pronto. Aí se dá errado, a gente vai consultar o manual, né? A gente vai ver o passo a passo, aquilo que a gente fez de errado. A Bíblia é o nosso manual. A Bíblia nos ensina passo a passo da nossa carreira, do nosso caminhar com Cristo Jesus. E também na Bíblia nós aprendemos o passo a passo de missões. O tema da nossa ministração hoje é missões passo a passo. Nós não precisamos inventar nada. Eu sei que os seres humanos modernos, atuais, eles gostam de inventar, de criar coisa. E cada vez complica-se mais e mais. Mas quando nós voltamos para o nosso manual, a Bíblia, nós aprendemos que o nosso Deus, ele é simples, ele é objetivo. E quando seguimos o passo a passo deixado por Deus na Bíblia, nós vemos que alcançamos o resultado satisfatório. Então, com esse tema em mente, missões passo a passo, quero convidar você a abrir o Evangelho de Lucas, capítulo 9, do verso 1 até o verso 6. Vamos ler esse texto? Aonde você estiver, eu quero convidar, em reverência à palavra de Deus, se coloque em pé. Lucas 9, 1 a 6. Diz assim a palavra de Deus: Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para efetuarem cura. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei e dali saireis. E onde quer que não vos receberem, ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte. Vamos orar. Papai, o Senhor usou homens como nós, cheios do Espírito Santo, inspirados pelo Espírito Santo, para relatar-nos, para escrever aquilo que o Senhor quis que fosse escrito. Sabemos, papai, que a Bíblia é um livro onde encontramos o tesouro da vida, onde encontramos o passo a passo para tudo aquilo que necessitamos na nossa carreira de fé aqui no planeta Terra. Assim, ó Espírito Santo, como o Senhor ungiu a esses homens, eu suplico, unge-nos também, agora para entendermos e para praticarmos a Tua palavra. Eu te peço isso, papai, eu te peço isso, ó Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Irmãos, o trabalho de Deus não é um voluntariado, onde
se há necessidade de fazer alguma coisa e se pergunta, alguém tem disposição para trabalhar? E daí alguém se apresenta para fazer algo. Não é assim que funciona. E aqui nesse texto, nós vamos ver como Jesus fez e vamos aprender com ele para que possamos fazer a mesma coisa. Nós olhamos para Cristo Jesus aqui e vemos ele falando com os 12 discípulos. E Jesus aqui, ele vai dar o passo a passo que nós também devemos seguir. Então, os discípulos foram, em primeiro lugar, convocados. No verso 1 diz, tendo Jesus convocado os 12. Eles não se apresentaram ali, Jesus, eu quero te seguir, Jesus, eu quero trabalhar para o Senhor. A ação inicial é do próprio Deus, é do próprio Senhor Jesus. É Ele quem convocou os 12, aqueles que Jesus chamou de apóstolos. Tendo Jesus convocado os 12. Aqui nós vemos uma junção, e a raiz dessa palavra é kalel, que significa chamar em alta voz. E a composição dá o reunir, o ajuntar, o convocar. Então, o que nós entendemos? Que Jesus falou em alta voz, reunindo, convocando os 12 apóstolos, os 12 discípulos que ele escolheu, em primeiro lugar, para estar junto dele. Nós vemos em Marcos capítulo 3, para aprender dele. E Jesus foi fazendo os milagres, as pregações, e eles foram vendo. Mas aqui Jesus vai fazer algo um passo à frente. Eles já aprenderam, já viram, já receberam tudo aquilo que precisavam receber. Agora Jesus convoca-os. E é interessante, amados irmãos, que uma multidão seguia Jesus. E dentro da multidão existiam 500, dentro dos 500, 120, dentro dos 120 existiam os 12, dentro dos 12 os 3 mais próximos. Mas Jesus, ele convoca só os 12. E aqui há uma correção a ser feita. Porque muitas vezes nós pensamos que é para todos. Sim, todos os cristãos têm o trabalho. Mas existem alguns que são convocados por Jesus com um trabalho específico, com um trabalho de ir e fazer o nome de Cristo Jesus conhecido em outras localidades. Convocados, chamados, reunidos pelo próprio Senhor Jesus. Tudo começa com Deus. Depois de serem convocados, os discípulos foram capacitados. Verso 1 ainda, tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios. Não tem como a gente fazer a obra de Deus sem o poder de Deus. Não tem como. E aqui fica muito claro, Jesus convoca e Jesus dá poder. Eles não compraram poder, eles não adquiriram poder por esforço próprio, porque estudaram, porque fizeram seminário, por isso, por aquilo. Eles receberam do próprio Senhor Jesus. Capacitados com o quê? Primeira coisa, com poder. Dunamis. Esse poder, esse dunamis é força, é habilidade. É Deus quem dá. Nós precisamos desse poder. Nós precisamos entender, amados, que estar no fronte, anunciando Cristo Jesus, sem o poder, o soldado sucumbe, ele morre. Ele fica desanimado, ele se frustra. Ele precisa desse poder. E Jesus é quem dá esse poder. E a segunda coisa que ele capacita com autoridade. Poder dunamis, autoridade exousia. Autoridade para falar
Assim diz o Senhor, mesmo que o mundo todo esteja falando o contrário, o homem, a mulher de Deus, capacitado por Deus, tem autoridade. Eu vejo muitos, até com o coração assim, desejoso de fazer a obra de Deus, mas sem ser capacitado, sem receber poder, sem receber autoridade. E ele não vai muito longe. Ou muitas vezes até por insistência, ele fica por longo tempo, mas a coisa não funciona. Sem o poder, sem a autoridade, sem aquilo que é sobrenatural, que transcende, não dá. Jesus precisou desse poder, dessa autoridade vinda do Espírito Santo. Os apóstolos receberam, e nós? Então, poder e autoridade. E quando fala de autoridade, eu lembro de uma cena, não sei se você já viu, um caminhão grandão, bem grande, e um guardinha, aquele, pequenininho, vestido com uma farda, e vem aquele caminhão, o guardinha para na frente dele, estende a mão. E o caminhão para. Por quê? Porque o guarda, ele está representando a lei. Ele está imbuído de autoridade. Essa autoridade que Jesus dá. Poder e autoridade. Então, o passo a passo para a obra missionária, para o trabalho para Deus. Primeiro, tem que ser convocado. Segundo, tem que ser capacitado. Terceiro, tem que ser comissionado. Eles foram comissionados. Olha, verso 1 ainda. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios para efetuarem curas. O que é comissionado? É receber uma missão, é receber uma tarefa, um trabalho para se realizar. Então, o trabalho aqui, Jesus, em primeira instância, diz para efetuarem curas. Isso faz parte daquele que foi convocado, daquele que foi capacitado. Irmãos, nós sabemos disso, talvez nos falte a prática. Talvez a gente esqueça que faz parte do obreiro, do ministério, dos seguidores, em especial aqui dos missionários, ministrar a cura, faz parte do trabalho, da tarefa, da nossa missão. Convocados, capacitados, comissionados. Mas não para aí. Nós estamos no passo a passo. Em quarto lugar, enviados. Olha o verso 2. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Também os enviou. Essa palavra enviou, apostelo, da onde vem apóstolo, é o enviado. E quem envia é o próprio Deus. Ele convoca, ele capacita, ele dá o que fazer, nos comissiona e ele envia. E no envio aqui, nós vemos duas coisas. Primeiro, pregar. Queruso, que significa proclamar, que significa propagar, publicar, anunciar. O quê? O reino de Deus. A gente vê hoje muito sendo pregado sobre igreja. A gente vê hoje muito sendo pregado sobre a conduta do cristão. Não estou falando que isso está errado, mas se torna errado se a gente deixar de anunciar o reino de Deus. Existe o reino de Satanás e este mundo jaz no diabo, nesse reino diabólico, e existe o reino de Deus. E o trabalho desses enviados é anunciar que chegou um novo reino, o reino de Deus, onde Cristo Jesus é o rei.
onde Cristo Jesus morreu numa cruz e nos libertou do quê? Do reino deste mundo, do reino de Satanás, que é um reino de ódio, é um reino do pecado. E agora anunciando que há um novo reino, um novo rei, um novo dono de tudo. E esse rei é Jesus. E há um novo tempo. Agora não mais um reino de ódio, agora um reino de amor. Agora não mais um reino de egoísmo, agora um reino onde os súditos servem a ele, não a si mesmos. Então, são enviados para isso. A segunda coisa é curar. Olha lá, também versos 2. Os enviou para pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Novamente, aqui nós vemos como tarefa daquele que é enviado, curar, sarar, livrar, tornar a pessoa em estado perfeito, original, sem nenhuma enfermidade no corpo, na alma e no espírito. Curar quem? Os enfermos. Enfermo aqui fala daquele que é fraco, aquele que é debilitado, aquele que é débil, aquele que é doente. E é impressionante, hoje em dia é muito difícil encontrar uma pessoa que não tenha pelo menos uma doença. E é difícil a gente passar um tempo na nossa vida, um período, que a gente possa falar assim, não tenho nenhuma doença. Pode ser até que fisicamente a pessoa fale, eu não estou saradão, não tenho nenhuma enfermidade. Mas a alma, como é que está? As emoções, a mente. As pessoas estão com a mente perturbada, as emoções perturbadas, a vontade perturbada. E a cura também no espírito, que muitas vezes está ali machucado, angustiado, está ali sofrendo. Então, enviados. Para quê? Pregar o quê? O evangelho do reino, a boa notícia do reino. O reino de Deus chegou. Essa foi a mensagem de João Batista. Antes de Cristo começar a pregar, João Batista pregava, arrependei-vos, porque está chegando, está próximo, é chegado o reino de Deus. Jesus, quando Jesus começa a pregar, ele prega o quê? O reino de Deus chegou, se arrependam, mudem a mente, o comportamento. Então vamos pensar novamente. Os apóstolos, os discípulos foram convocados. Segundo, capacitados. Terceiro, comissionados. Quarto, enviados. E agora, em quinto lugar, eles foram instruídos. Tudo isso aqui faz parte de uma instrução, não é? Mas aqui especificamente sobre este envio, a partir do verso 3, nós vemos em primeiro lugar o que levar. Jesus diz assim, e disse-lhes, nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter duas túnicas. Nós sabemos que esse envio foi um envio rápido, objetivo, não é? Logo eles vão retornar. Então Jesus, ele dá a instrução clara. Olha, vocês não devem se encher de coisa arada nessa viagem. Porque você já percebeu, quanto mais coisa você leva numa viagem, mais preocupação você tem, não é? Se você só vai com a roupa do corpo, você arruma um riozinho lá, lava a roupa, tem que pôr naquela mesa, você não está preocupado. Não é? Então, aqui Jesus está dando instruções. A segunda coisa que ele instrui é onde ficar. Olha o verso 4. Na casa em que entrardes, ali permanecei e dali saireis. Tem gente que gosta de ficar indo, né, de casa em casa. Jesus dá uma instrução clara aqui, nesse envio. Chegou lá, alguém recebeu vocês, entra nessa casa, fica ali, e dali você vai fazer o ministério, vai curar, vai pregar o reino de Deus, fica ali até o momento, até o dia que você vai embora. É muito clara essa instrução. E também, Jesus vai instruir em terceiro lugar, o que fazer com aqueles que rejeitam. Tem aqueles que rejeitam o evangelho? Tem, né? E muito.
Então, ali no verso 5, Jesus diz assim: e onde quer que não vos receberem, chegou num determinado lugar, não foi recebido. Ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Fica claro para nós aqui, amados. Eu vejo missão hoje em dia, um passo a passo inventado por muitos, e tem muito missionário que vai num povo que não recebe, não aceita, mas fica ali. Não prega, faz nada. Aí eles falam assim: não, mas o exemplo da minha vida. Espera um pouco, Jesus manda fazer isso aqui, não manda dar exemplo com a vida. É lógico, cristão, qualquer um, tem que dar exemplo com a própria vida. Mas Jesus manda pregar e curar. Eu estava conversando com um pastor certa vez, ele chegou lá na igreja onde eu estava, em Curitiba, ele falou: Kiko, tem uma novidade muito boa e tal. Uma igreja lá, um movimento lá do Canadá, e ele queria saber se a gente ia fazer parceria com eles. Eu falei: explica então, né? Não, porque eles isso, tal. Eu falei: eles vão ajudar financeiramente? Não. O que eles vão fazer? Eles têm um know-how. Eu falei: né? Nós precisamos de know-how, nós precisamos de prática. Aí ele começou a citar um exemplo, e um dos exemplos foi que eles lá enviaram uma pessoa para o mundo islâmico, e esse missionário se tornou diretor de uma escola islâmica. Eu falei: tá, e ele prega lá? Não pode pregar, não pode falar de Jesus. Eu falei: tá, e qual é o objetivo disso? A pessoa está lá, é diretor de uma escola e não pode falar de Jesus, não pode pregar Jesus. Queridos, nós vemos aqui Jesus enviando. E vemos aqui Jesus instruindo. E Jesus não instrui para a gente ficar quieto. Jesus instrui para a gente abrir a boca. Um dos primeiros homens que pisaram na nação brasileira, lá no Rio de Janeiro, com o intuito de pregar esse evangelho, ele se reunia onde havia aglomeração de pessoas, ele pegava ali um caixotinho de madeira, subia em cima e começava a pregar. Ele corria risco. É para isso que nós estamos aqui. Mas se for assim, vão matar. Ou então, se não é recebido, não é aceito, o que a gente deve fazer? Isso que Jesus falou. Sai da cidade, sacode, né, o pó e vai embora. E é impressionante como missiologia nos nossos dias ensina o missionário ir aonde não querem, onde é proibido. Vai chegar um momento que Deus quebra essa nação, Deus quebra esse povo e as portas se abrem. Por exemplo, na Rússia, houve um tempo que era proibido, extremamente proibido, a pregação do Evangelho. E muitos queriam ir para lá. Depois, quando o regime enfraqueceu, não é? E as portas se abriram, ninguém mais quer ir para lá. E nós, brasileiros, temos muito disso. A gente não faz o simples, o possível, mas a gente quer fazer o impossível. Lá não pode, é lá que eu quero ir. Mas não está fazendo aqui. Não está produzindo aqui. Então, Jesus dá a instrução do que levar, aonde ficar e o que fazer com os que rejeitam. Eu creio que esse passo a passo é muito claro. E a gente não precisa ser muito inteligente. O que a gente precisa ser é ensinável. O que a gente precisa fazer é praticar isso. Esquecer esses compêndios, esses livros de missiologia, esses homens cheios de conhecimento, de ideias humanas, e fazer o simples aqui, passo a passo. Vamos relembrar então. Primeira coisa, convocado. Segunda coisa, capacitado. Terceira coisa, comissionado. Quarta coisa, enviado. E quinta coisa, instruído. É fácil? É. O grande problema é quando a gente fala de missões, é que criaram-se tantas coisas complicadas que as pessoas não querem nem se envolver com isso.
Mas Jesus nos deu a instrução. Então, o que nós concluímos disso? Primeira coisa, os 12 obedeceram. Vemos a obediência, verso 6, primeira parte. Então, saindo, percorriam todas as aldeias. Eles obedeceram. Eles não ficaram lá fazendo curso. Vamos fazer curso disso, agora curso daquilo. Não, eles têm claro na cabeça. Jesus me chamou. Jesus me capacitou. Jesus me deu um trabalho para fazer. É isso. Jesus me instruiu. Olha que coisa simples. Eu fui enviado por Jesus. Então eu vou obedecer. E ao obedecer, nós vemos como resultado, final do verso 6, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte. Eles inventaram alguma coisa? Vamos fazer uma grande campanha, e aluga som, e faz isso, e gasta uma fortuna, e não sei o que tem, tal. Eu fui missionário na África, e uma vez por mês eu fazia, tipo essas campanhas, não gosto nem desse nome. E enchia de gente, a gente passava o filme Jesus, e eu pregava, e era traduzido para o dialeto local, e eu fazia apelo, e aquele monte de gente levantando as mãos. No outro dia, cadê o pessoal? Não é isso que Jesus está falando para fazer. Jesus está falando para anunciar o evangelho, efetuar cura. Eu tenho que fazer isso. Hoje, a hora que eu sair, que eu for para o bonde, que eu for para o correio, eu tenho que anunciar Jesus. E se alguém falar lá, estou com uma dor aqui, vem cá, Jesus tem poder, seja curado. Está muito complicado. Esse passo a passo aqui está sendo esquecido. Toda a Bíblia está sendo esquecida. Hoje não é mais igreja aqui no Brasil, é church. E eles vão inventando. Tem igreja que tem a prancha, tem igreja que tem o latão, e eles vão inventando. Não é mais fácil a gente obedecer? Não é mais fácil a gente ver aqui as instruções do mestre e falar, tá bom, Jesus, eu vou fazer isso. Vamos fazer algumas aplicações. Primeira coisa, você foi chamado? Você foi convocado? Não tem como medir, não tem como fazer uma prova, um teste. Isso aí é você e Deus. Você tem essa convicção. No meio daquela multidão, Jesus chamou 12. Você tem certeza de que você ouviu o chamado de Deus, a convocação de Jesus para essa tarefa? Quem tem essa convicção, possa acontecer o que acontecer, as circunstâncias possam ser contrárias, os resultados possam aparentemente não estar dando fruto, mas você sabe, Jesus me chamou, e eu não troco isso por nada. Quem não tem o chamado já começa a pensar, será? Era melhor eu ir vender pipoca na esquina? E já começa a ficar em dúvida, e aquela coisa atormenta até. Não é? Então você foi capacitado, se você foi convocado, você vai ser, ou já foi, ou está sendo capacitado. Você recebeu de Deus, de Jesus, poder e autoridade? Sabe, aonde a gente vai, a gente manifesta esse poder, essa autoridade. Muitas vezes, por causa da instrução errada no povo brasileiro, com aquela religião que varreu no colonialismo, na colonização, não, você tem que ser humilde, você tem que ser um pobrezinho, você tem que ser um coitadinho. Tudo bem, eu tenho que ser humilde, mas ser humilde não significa que eu não tenho autoridade. Não significa que eu não tenha poder. E não existe nada nesse mundo que tenha poder maior do que o nosso Deus, autoridade maior que o nosso Deus.
Nos Estados Unidos havia um grande homem de Deus e muito conhecido, e foram falar para ele se tornar presidente dos Estados Unidos, maior potência. Ele disse assim: não vou me rebaixar. Será que nós entendemos isso? Que a autoridade e o poder que Deus nos dá é muito superior à autoridade do presidente de qualquer nação, general de qualquer exército. Ah, amados, isso eu penso que precisa cair como revelação, porque Ele já nos deu. Ele já nos comissionou, Ele já nos mandou a tarefa. Você foi comissionado, você recebeu poder. Você está pregando o evangelho do reino, você está curando as pessoas, você está libertando as pessoas. Não é você, não é o seu poder, mas somos instrumentos de Deus. É no nome dEle. Vamos praticar isso. Pode ser que ainda hoje Deus se coloque na frente de uma pessoa que está oprimida por Satanás, ou com um espírito de enfermidade, ou uma enfermidade física. Aí vamos lembrar que nós fomos comissionados para fazer isso. Chegar para a pessoa e falar: vem cá, eu conheço um Deus que tem poder para curar. E ordenar: seja curado em nome de Jesus. Lembrem, não é no nosso poder, é no dele. Mas ele conta comigo, ele conta com você. Curar, pregar esse evangelho do reino. Você tem obedecido às instruções do Mestre? Queridos, quando não há obediência, não há poder, não há autoridade. Deus não vai colocar um poder para a gente se autodestruir. Precisa ser obedecido. Precisamos olhar para Jesus e falar para Ele: sim, Senhor, eis-me aqui, o que o Senhor quer que eu faça? E receber as instruções. Receber a cada saída, a cada investida contra o reino das trevas. Sabedores somos de que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja em cada investida. O que está acontecendo no mundo é que o diabo está se colocando numa posição que o reino dele é o certo, e ai daqueles que falem contra. Mas nós, na autoridade, no poder, no nome de Jesus, não podemos nos aquietar. Nós temos que ir para esse confronto. Nós temos que falar: assim diz o Senhor, a Bíblia fala assim, eu creio nisso. Se houver consequências, até a morte, nós estamos aqui para morrer ou para viver para Cristo Jesus. Ali no finalzinho do verso 10, no início do verso 10, diz: ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. Eles prestaram conta para Jesus. E nos outros evangelhos a gente sabe que eles voltaram pulando de alegria. Por quê? Porque dá certo. Dá certo. Eles viram os sinais, os prodígios, as maravilhas acontecendo. As pessoas foram curadas. As pessoas foram libertas. E eles voltaram radiantes de alegria. Aí então Jesus fala para eles: olha, a alegria tem que estar no lugar certo. E o lugar certo é saber que o teu nome está escrito no livro da vida. Todo esse ministério, toda a vitória no ministério, a honra e a glória não é para nós, é para Ele. E o nome dele tem que se fazer conhecido. Havia um homem, eu creio que alguns conhecem a história dele, um dos maiores, grandes missionários, David Livingstone. Ele trabalhou na África, uma vida tremenda. Ele foi usado por Deus para mapear grande parte da África. E ele recebeu uma carta da sociedade missionária que ele fazia parte, e nesta carta eles estavam perguntando se haviam estradas para o interior da África. E eles colocaram: é que nós queremos enviar missionários
para ajudá-lo aí. E prontamente aquele homem de Deus respondeu assim, com essas palavras: se há pessoas prontas para vir somente se houver estradas boas, não quero que venham. Eu quero homens que venham mesmo que não haja nenhuma estrada. Tremendo isso, né? Convocado, capacitado, comissionado, enviado e instruído. Essa palavra queima no seu coração? Deus fez uma pergunta a um homem: a quem enviarei? E ele prontamente disse: eis-me aqui, envia-me a mim. É essa a resposta que você quer dar para Deus hoje? Ecoa no seu coração o chamado de Deus? Você é ou quer ser capacitado com poder e autoridade? Você quer fazer aquilo que Deus quer que você faça, ou você tem um plano na sua cabeça? Quero fazer desse jeito. Você está disponível a ser enviado para onde Ele quiser? Pode ser para uma aldeia, um bairro, pode ser para a rua, atravessar a rua, pode ser para o vizinho do lado, ou pode ser para os confins da terra, mas há no seu coração disponibilidade? Você tem ouvido as instruções de Deus? Se você quer se apresentar a esse Cristo Jesus, ouvindo que Ele está te comissionando e você quer se colocar à disposição dEle, eu quero convidar você a se colocar em pé e responder para Ele: Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou aqui. Amados, muitas das coisas nós não entendemos até que começamos a dar os primeiros passos em obediência. As demais coisas é com Ele. Você tem disponibilidade de abrir mão do seu pai, sua mãe, da sua família, amar mais a Jesus e falar: Senhor, eu estou aqui, eu quero ser usado, eu quero entregar a minha vida, porque eu entendo que o Senhor comprou e a minha vida pertence ao Senhor, e quero dizer para o Senhor: faça aquilo que o Senhor quiser. Eu lembro que quando eu tive um encontro com o Senhor Jesus, todo apelo para a salvação, eu estava lá na frente, respondendo sim ao apelo. Até que um dia um pastor disse para mim: Kiko, uma vez que você fez a decisão, não precisa ficar fazendo mais. Mas era tocado e eu queria. Mas eu entendi que, a doutrina da salvação, eu entendi. E depois eu fui para um retiro, numa escola de missões, e todo apelo para missões eu estava lá. E eu continuo dizendo para Cristo Jesus, mesmo agora aos 64 anos de idade: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, seja para onde for. Eu continuo, graças a Deus, com o coração simples, crendo na palavra de Deus. Nesta palavra de Deus, é ela que quebra, que esmiuça a pedra. É ela que quebra o nosso coração. É ela que nos dá certeza de continuar. Porque muitas vezes, amados, a situação complica. Quando olhamos a vida de Paulo, quanta perseguição, prisões, naufrágios, injustiças. Quantas vezes ele apanhou. Mas isso não significa que ele estava fora da vontade de Deus. Muito pelo contrário. E muitas vezes nós olhamos para missões, para o chamado, como algo romântico, tudo bonitinho, tudo florido, mas nós sabemos que no dia a dia é luta,
é estar lá no fronte, cara a cara com o exército de Satanás, mas nós estamos em nome de Jesus, aquele que tem todo o poder, toda a autoridade, nome que é sobre todo nome. E a gente chora, a gente se entristece, a gente passa por desertos, mas a gente tem a certeza do final da história que já está escrito. E Cristo Jesus nos diz que somos mais do que vencedores. O nosso sucesso não é medido segundo o sucesso do mundo. Muitos têm que chegar na terra, no terreno, no campo missionário, e a semente tem que morrer, tem que sofrer, tem que chorar, semear ali com choro, mas a certeza que um dia haverá colheita. Nós podemos fazer desse texto todo passo a passo, toda a base doutrinária para missões. Ou podemos esquecer isso aqui, inventar um monte de coisa complicada e ficar perdido nessas coisas complicadas. Você recebeu o chamado? Baixe a tua cabeça, feche os teus olhos e diga para Deus: eis-me aqui, envia-me a mim. Pai, obrigado pela tua palavra, o nosso manual. A palavra que ilumina os nossos passos, que nos dá direção, que corrige a rota. A palavra que nos enche de fé e que nos faz transbordar de alegria. Queremos obedecer ao Senhor em tudo. Queremos dizer para o Senhor e para nós mesmos, não precisamos de outra palavra. Não precisamos de outros ensinamentos. O que nós precisamos, Senhor Deus, é que o Senhor nos ajude a praticá-la. Ser ouvinte e ser praticante. Eu te agradeço, papai, por esta manhã. Eu te agradeço pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Muitos, no nosso tempo, têm colocado a mão no arado e têm olhado para trás. Têm abandonado o chamado para tentar se alegrar, se realizar, satisfazer-se com as coisas desse mundo. Cuidado. Passo a passo foi nos dado. Vamos caminhar nele. Um abraço em nome de Jesus. Amém.